Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube. Eu sou o Thiago Milhão e você está assistindo o canal Lição a Dolly. A lição dessa semana tem como título Conduzindo o Povo ao Lar. O texto-chave da lição dessa semana está em Esdras 7:10, que diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras foi descrito na Bíblia no decreto de Artaxerxes como sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus. O que fazia dele o judeu mais importante de todos os judeus ali onde eles moravam na Babilônia. Esdras, ele tinha um conhecimento sobre a lei de Deus, um conhecimento sobre Deus, mas ele decidiu que ele queria saber mais, que aquilo que ele já sabia não era o suficiente, que ele precisava aprender mais sobre o que Deus tinha planejado para ele e para o povo. Através do cargo que ele tinha, a influência que ele tinha, ele usou essa influência para ajudar o povo de Israel, o povo de Judá, a sair da Babilônia, através da ajuda, do apoio do rei, e voltar para sua terrinha natal, que era Jerusalém. O rei Artaxerxes deu um decreto para que o povo de Judá pudesse voltar para Jerusalém. Essa foi a terceira vez em que Deus deu a oportunidade para que o povo voltasse para Jerusalém. Esdras, apesar de ficar muito feliz com aquilo, não foi tão fácil assim convencer aquele povo a voltar para Jerusalém, porque o povo estava tão enraizado, tão presos à realidade, às circunstâncias, a tudo que havia ali na Babilônia, que muitos que não queriam voltar mais. Eles achavam que estava muito cômodo para eles ficar ali na Babilônia e seria algo assim difícil demais voltar para Jerusalém. Esdras teve que trabalhar bastante, sempre influenciar o povo, sempre animar o povo, falar para o povo que Deus tinha um plano para eles. Com isso, através desse longo trabalho que Esdras teve de convencer o povo, muitos voltaram junto com Esdras, mais ou menos 40 mil. Apesar desse número parecer muito, na verdade eram relativamente pouco em vista do tanto de israelitas que existiam naquela época. Então, no dia 27 de março, mais ou menos, do ano 457 a.C., o povo voltou para Jerusalém. E esse ano foi exatamente o ano em que começou os 2.300 anos da visão de Daniel. Apesar de muita gente ter voltado, muitas dessas pessoas que voltaram não sabiam nada sobre a lei de Deus, porque passaram muito tempo naquela cultura ali da Babilônia e tudo mais, e se envolveram com pessoas idólatras, casamentos que não eram aprovados por Deus. Então, através disso, eles foram esquecendo ao longo do tempo aquilo que Deus havia ensinado através das leis de Moisés. Então, Esdras teve mais um trabalho que era ser o professor, ensinar novamente com muito entusiasmo, que foi o que ele fez, as leis de Deus para a galera que havia voltado para Jerusalém. E Esdras só foi capaz de ensinar para o povo porque ele havia decidido em seu coração algum tempo antes estudar e aprender mais sobre a lei de Deus. E graças a esse entusiasmo que ele teve inicialmente alguns anos antes, algum tempo antes, ele foi capaz de passar esse ensinamento para todo o povo de Israel. No livro Os Ungidos, na página 267, diz assim: Assim começou uma reforma maravilhosa, com tato e cuidadosa consideração pelos direitos e bem-estar de cada pessoa envolvida. Esdras e seus ajudantes lutaram para conduzir Israel no caminho correto. Esdras deu atenção pessoal a cada caso. Ele procurou impressionar o povo com a santidade da lei e a bênção que poderiam receber por meio da obediência. Esdras sentiu alguns chamados em seu coração. O primeiro chamado foi de aprender. Ele sentiu que ele necessitava aprender mais sobre Deus. Ele já sabia bastante, mas aquilo para ele não era suficiente, ele precisava saber mais. O segundo chamado que Deus deu para Esdras foi o chamado de servir. Servir como líder, um líder que levaria o povo de volta para a sua nação natal. Um líder que traria o povo novamente para os planos de Deus. E o último chamado é o chamado de ser um professor, chamado de ensinar o povo aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Essa história nos ensina várias coisas, e eu falei algumas delas aqui. O chamado de Deus para cada um de nós, o chamado de aprender mais, o chamado de servir a Deus e o chamado de trazer pessoas, ensinar pessoas que às vezes não conhecem sobre o amor de Deus. E outra lição que esta lição nos traz, que é muito importante também, é o que está deixando você preso a cada dia mais nesse mundo, o que deixa você preso a ponto de não querer que Jesus volte agora porque você ainda tem alguma coisa para realizar. A lição dessa semana fala pra gente: olha, Tiago, olha, você que está assistindo aí na sua casa, tire as suas raízes deste mundo. Tire tudo de você que prende você a esse mundo. Não seja igual aquele povo que decidiu ficar enraizado na Babilônia e deixar de lado os planos que Deus tinha para eles. Seja como Esdras e muitos dos que voltaram
Pessoas que não têm raízes nesse mundo, mas têm raízes no céu. Com os pés na terra e os olhos no céu, que nós possamos nos preparar a cada dia, tirar aquilo que nos prende a esse mundo e nos preparar para a volta de Jesus, nos preparar para encontrar Jesus, nos preparar para ir para o nosso lar, nosso verdadeiro lar, que é o céu, ao lado de Jesus.